Olá, turmas aí de linguagens de programação, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer agora uma apresentação da disciplina, tá? Para vocês entenderem qual a metodologia que eu vou usar, saber um pouco da ementa também da disciplina, né? Como serão as avaliações e tudo mais. Bom, mas antes de mais nada eu devo me apresentar, pois alguns alunos podem não me conhecer. Eu me chamo Rodrigo Valença, sou professor substituto aqui na UFC. Minha formação acadêmica consiste em uma graduação em Sistemas de Informação pelas Faculdades Integradas de Patos. Pós-graduação, temos o mestrado em Ciência da Computação, que foi feito entre uma parceria UERN e UFESA, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Especialização também em Engenharia de Sistemas, que foi uma especialização feita pela ESAB, né? E atualmente eu estou como aluno do doutorado da UFRN, né, recém-matriculado, né, egresso. Né? Então, as áreas de atuação que eu tenho interesse, né, geralmente é desenvolvimento de software e jogos, engenharia de software, sistemas de recomendação e computação ubíqua. Né? Esses últimos dois pontos aí foram assuntos que eu me interessei ao longo do mestrado, né? São temas que eu gosto muito e eu costumo apresentar aqui porque às vezes ocorrem, né, orientações ou de estágio ou de TCC e aí ajuda nessa escolha também, né, do aluno que procura saber dos interesses do professor, então eu costumo passar isso aqui para vocês. Atuação profissional, né, anteriormente eu atuei na UFRN e na UFESA, por último, como professor substituto também, então já venho há alguns anos atuando, já venho atuando como professor substituto, né, em instituições federais aí, mas já tenho uma longa estrada em cursos técnicos, inclusive aí do Ceará, né, em escolas profissionais. Eu trabalhei um bom tempo ainda em Jaguaribe, no interior do Ceará. Aí. Trabalhei também na UVA, né? E, enfim, agora estamos por aqui, tá? Bom, essa disciplina, né, linguagem de programação, ela tem como pré-requisito a disciplina de fundamentos de programação, que provavelmente vocês já passaram por ela, né? Uma disciplina que vocês já tomam uma noção, uma boa noção aí sobre programação e começa a ter já um conhecimentozinho aí sobre o que é uma linguagem de programação. Eu fiz um resumão, né, aqui da ementa para não ficar aqui lendo uma lista longa de assuntos, mas de forma mais genérica nós temos como primeiro ponto a ser abordado conceitos preliminares aí de linguagens de programação. Então a gente vai conhecer muita coisa aí, muitas características, principalmente comportamentais também, né, dessas linguagens de programação de um modo geral, tá? Na sequência nós vamos ver noções de programação funcional e por fim noções de programação lógica, né? Esses dois são basicamente paradigmas, né, de programação. E como vocês podem ver, né, como se a gente tivesse dividido aí em três momentos, então é basicamente em três unidades que eu costumo dividir a disciplina. Então é justamente isso. A primeira unidade a gente vai tratar muitos conceitos sobre linguagem de programação. Eu vou tentar convencer vocês da relevância da gente aprender esses conceitos, né? Na sequência, após conhecermos melhor as características de linguagens, a gente vai falar, ou melhor, a gente vai conhecer mais a fundo o paradigma funcional utilizando uma linguagem de programação chamada Haskell, né? E por último, um outro paradigma, né, que eu já citei aqui, que é o lógico, por sua vez utilizando a linguagem Prolog. Então, aqui são os objetivos da disciplina, tá? Como objetivo geral, visa capacitar vocês, alunos,
a compreenderem os diferentes paradigmas de linguagens existentes, assim como as principais características e peculiaridades das linguagens de programação. Então é óbvio que você não vai sair um expert sabendo de tudo, de todos os paradigmas, de todos os tipos de linguagem, porque realmente não tem como, né? Vocês já estão aí há um tempinho na área de computação, devem estar começando a entender que é algo incansável, né? A questão do conteúdo. A gente tem um conteúdo, temos conteúdos, né, que são ilimitados. Então, seria imprudente da minha parte dizer que vocês iriam sair sabendo de tudo, porém, a gente vai ter aqui uma forma de criar uma base sólida para vocês terem noções importantes de, pelo menos, saber integrar uma linguagem para um problema específico, né? Conseguir identificar o tipo de linguagem que compete a um tipo de paradigma mais adequado e por aí vai. Quanto aos objetivos específicos, desenvolver no aluno o senso crítico, né? Tem a ver com o que eu estava falando há pouco, na escolha da melhor linguagem de programação, levando em consideração os aspectos relevantes do problema a ser resolvido e a resolução ou estratégia de solução adotada. Então, eu almejo que vocês concluam a disciplina tendo uma boa base para poder, se não souber de imediato, tomar uma decisão quanto a um projeto na escolha de uma linguagem, de um paradigma, ao menos conhecer esses conceitos para buscar com mais precisão, né? Ou seja, antes de você passar por essa disciplina, entendendo que você é um aluno leigo ainda nessa área, então você iria ter uma grande perda de tempo tentando se inteirar desses assuntos que a gente já vai abordar aqui. Então, isso pelo menos eu garanto a vocês que vocês vão pelo menos pensar assim, poxa, para esse problema, essa linguagem se encaixa, esse problema aqui pode ser tratado com um paradigma O, então essa linguagem já não se adequa. Então, vocês vão conseguir enxergar isso. Ah, não, mas eu não conheço linguagem X e nem paradigma Y. Mas você sabe, graças à disciplina, o que é um paradigma e o que é uma linguagem. E aí você vai descobrir as características desses para poder tomar a decisão. Então, vai facilitar muito a vida de vocês nesse sentido. Outro objetivo específico é generalizar e abstrair as principais características de cada paradigma de linguagem, visando desenvolver no aluno a competência de abstração conceptual para o estudo e abordagem de novas linguagens de programação. Então, de certa forma, se correlaciona com o que eu expliquei, né, no parágrafo anterior. Beleza? Então você vai ter também essa possibilidade aí de pensar de forma abstraída e conseguindo, né, criar aí uma visão precisa, né, sobre esses assuntos relacionados a linguagens. Bom, quanto à metodologia, né? Qual a metodologia que eu uso aqui para lecionar a disciplina? Então, os conteúdos eles são ministrados remotamente, né, com a apresentação de slides, semelhante à forma que a gente está fazendo aqui, através da plataforma Google Meet, geralmente, quando é formato síncrono, né? Todas as aulas são gravadas, então, independente de eu estar no Google Meet, no formato síncrono com vocês ali ao vivo, eu gravo, e mesmo, né, imprescindivelmente, no formato assíncrono também, é óbvio que eu tenho que gravar. Eu não costumo aparecer nas gravações, tá? Essa primeira gravação por ser a apresentação da disciplina, do professor, então eu estou expondo aí minha cara, né, no vídeo, mas na sequência eu opto por não aparecer. Não por timidez ou qualquer coisa do tipo, mas para deixar mais clean a tela mesmo. Observem que quando a gente está nesse formato aqui, apesar de que temos outras alternativas como o próprio Google Meet, né, mas eu acho que a gente perde às vezes muito espaço da tela com o meu aparecimento aí, né,
minha imagem e tal, então acho desnecessário, né? Só quando forem momentos que a gente julgar necessário é que eu vou estar aparecendo aqui. Eu costumo aplicar atividades práticas e teóricas, tá? Então nesse primeiro momento é muito mais teórico, e aí a gente vai aplicando depois com o uso de programação funcional, a gente já começa a praticar e tal. Então vamos ter algumas aulas práticas, sim, atividades também. As avaliações, né, eu deixo um leque em aberto, mas eu tenho meio que delimitado já, apesar de que pode ocorrer mudanças, mas eu pensei bem e acho que eu vou levar a metodologia que eu já uso nas turmas anteriores, fazendo apenas aprimoramentos. Então elas podem ser aplicadas, né, as avaliações, por meio dos seguintes recursos, né, os seguintes meios de avaliação: seminários, provas subjetivas e atividades práticas, certo? Todo e qualquer tipo de comunicação e informação oficial referente à disciplina será feita através do SIGA-A no perfil da turma, como eu fiz, né, na notificação que eu mandei para vocês, né, explicando tal. Então, todas as informações oficiais vocês vão receber via notificação do SIGA-A. Então, se vocês estiverem recebendo as notificações via e-mail, melhor ainda. Se não, procurem entrar com frequência, né, para evitar problemas. Entrar no SIGA-A e ver lá, né. Quanto à frequência, tá? Ela é contabilizada na participação de aulas síncronas, bem como na resolução de atividades ou fóruns abertos no SIGA-A, caracterizando o formato assíncrono. Então, a frequência, eu costumo solicitar que vocês preencham um Google Form, né? Para cada aula tem um Google Form específico, então eu sempre forneço um link. Então, no formato síncrono, isso é simples, no próprio chat ali no finalzinho da aula eu passo o link e vocês preenchem. E no formato assíncrono eu costumo solicitar a atividade, né? E aí pedir para que vocês, no término da atividade, preencham o Google Form. E antes que alguém tenha o intuito de preencher o Google Form, né, na esperteza, sem colocar a atividade, lembrem-se que eu comparo, tá? Eu pego a lista de submissões da atividade e comparo com os preenchimentos. Então, se eu encontrei a atividade ali no SIGA-A, a submissão, se eu validei de fato que foi enviada alguma coisa, então o preenchimento do Google Form é validado. Do contrário, esse aluno fica com falta para aquela aulinha específica. Bom, voltando ao tópico avaliações, né, consistirá na média sobre as 3 notas relacionadas a trabalhos que competem respectivamente às 3 unidades, né, que a disciplina aborda, tá? Então, você tem um cálculo de uma média simples, né, com base em 3 notas, você divide por 3, e aí vale salientar que eu deixei definido isso agora, se antes era uma incógnita, né, porque eu já tinha tido esse momento com uma das turmas de linguagens, né, mas agora eu resolvi definir e bater o martelo que de fato nós vamos ter um seminário nessa primeira unidade que vai ser muito interessante, porque a gente vai fazer uma estratégia de que todos conheçam um pouco do maior número, né, de variação de linguagens de programação. Então eu só vou retirar algumas linguagens aí de um leque de outras linguagens que vocês mesmos vão me apresentar, tá? Em equipes, eu vou definir ainda a quantidade, porque isso é relativo de acordo com o tamanho da turma. E quando tiver um pouco mais à frente, nós vamos fazer um sorteio para cada turma, cada equipe pegar a sua linguagem, né? E esse seminário, eu vou falar um pouco sobre ele aqui, só para vocês terem uma ideia. Ele vai ser desenvolvido com base na seguinte metodologia. Vocês vão pegar a linguagem, né? E com base no que vocês estudaram comigo nos conceitos preliminares aqui sobre linguagens, a gente vai ver o que é avaliado de uma linguagem, a gente vai ver os aspectos e tal. Então esses aspectos vocês vão levar em consideração para a linguagem que vocês estão, né, apresentando, ok? Então vocês vão meio que avaliar a linguagem
e de certa forma apresentá-la, né, para os demais colegas terem esse momento de conhecimento. Isso é uma estratégia que eu tenho para essa turma, né, para essa disciplina, melhor dizendo, de deixar um leque de linguagens que os alunos possam conhecer, né, um número atrativo. É óbvio que não me julguem pensando, o professor quer que a gente aprenda um monte e isso é impossível tal. Vocês não vão aprender as linguagens, vocês vão ter o conhecimento básico ali, né, de cada linguagem. Além dessa avaliação, vocês vão precisar mostrar algum código-fonte, algum exemplozinho simples, sem muita complexidade. E aí, dessa forma, nós vamos compartilhar um grande número de linguagens, né, para que muitos de vocês conheçam, né, essa variação, ok? Já o T1 e o T2, que representam trabalho 1 e trabalho 2, eles vão ser trabalhos relacionados a trabalho 1, a programação funcional com Haskell, trabalho 2, programação lógica com Prolog. Tá? Esses trabalhos eles costumam ser solicitados para vocês desenvolverem soluções com esses recursos, procurar algum problema específico e alguma solução com isso. Porém, né, pode ser que esse escopo tenha alguma especificidade que eu vou apresentar quando a gente estiver mais próximo da segunda unidade, beleza? Porém, além desses veículos aí de avaliação, a gente pode ter atividades extras também que poderão auxiliar nas notas, né, desses trabalhos. Tá? Bom, na apresentação da aula 1, né, que é na sequência logo após essa aula da apresentação da disciplina, vocês vão ver mais uma referência de um livro que agora eu não me recordo bem, mas essa bibliografia aqui é a principal, tá? Esse livro é o principal que eu vou estar levando em consideração. O conteúdo que eu uso já é um conteúdo que foi abordado por professores anteriores aí da UFC, né? Dessa disciplina. Então, olhando direitinho, eu vi que eles extraíram boa parte, né, com base nesse livro, Conceitos de Linguagem de Programação, de Robert Sebesta. Então, aí tem muitos conceitos, inclusive, impossível abordarmos 100% todos, mas eu vou extrair muita coisa que já tem aí, tá bom? A edição, né, não sei se essa foi a última, mas a 2011 eu vejo, né, com frequência aí na internet. Algumas observações que eu gosto de fazer sempre nas minhas turmas no início, né? Uns lembretes para quem já me conhece e um reforço para quem está me conhecendo agora. Então, contato com o professor, gente, via e-mail, procurem identificar-se, tá? Dizendo o seu nome e qual turma pertence, porque acontece muito problema do pessoal querer que eu resolva uma bronca lá, uma nota que eu não postei ou coisa do tipo, mas aí o cara não se identifica, não diz qual é a disciplina, e isso demanda um tempo muito grande para eu ir atrás e tal. Então eu peço encarecidamente que vocês tentem lembrar de se identificarem, tá? Não fiquem também temendo, meu Deus, esqueci de mandar o meu nome para o professor. Isso não vai causar uma intriga, né, nenhum impasse tão grande. Porém, pode ser que eu demore a te responder, porque eu vou ter que identificar você, descobrir qual é a sua disciplina. Então, se vocês puderem lembrar disso, vai facilitar a minha vida. Quanto à frequência, eu peço, por favor, que tenham cuidado com os prazos de atividades. Tentem responder as atividades dentro dos prazos estipulados. Quando eu digo isso, não quer dizer que eu tenho uma característica, né, de facilitar muito, assim, porque eu já penei muito como aluno, eu meio que incorporo a situação de vocês. Então, assim, chegando no finalzinho ali do prazo, tal, eu costumo ainda, né, estender um pouco, tal, mas eu peço que evitem, né, uma demora muito prolongada, porque isso, de certa forma, gera uma demanda para mim, né? Se a cada uma semana um aluno pedir para eu abrir a mesma atividade para ele poder enviar, né, isso vai ficar rotineiro e atrapalha muito minha rotina. Então, tentem, né, atender os prazos, mas é lógico, chega assim,
Foi uma atividade complexa, não deu tempo todo mundo enviar logo no tempo hábil, então eu vou e costumo ainda ampliar o prazo. Quanto a isso é tranquilo, mas eu peço que tentem evitar, né, um atraso muito prolongado. Inclusive, falando em atrasos muito prolongados, né, em situações especiais, gente, não deixem para resolver em último caso, né, quando está prestes a uma avaliação, o projeto, ou consolidação da disciplina. Quando está perto de avaliações e projetos, eu lembro muito, tipicamente, o seguinte problema. Seminários. Os seminários de vocês, já adianto também que vai ser no formato síncrono. Sei que não é tão fácil, tem alguns de vocês que têm problemas com internet, alguns de vocês eu acredito que também não gostem tanto de se expor numa aula síncrona e tal, mas, gente, a gente está na universidade, tá? Essa semana mesmo eu tô na pele de vocês novamente, eu tô como aluno do doutorado, então, professor pede, a gente obedece. Então, quer dizer, é óbvio que existem casos e existem casos. Quando são casos excepcionais, convincentes, eu vou ter, obviamente, um jogo de cintura para tentar contornar. Mas eu quero que pelo menos a gente tente. Então, assim, esses seminários, por exemplo, eles vão ser no formato síncrono. Então, após a gente definir temas e grupos e tudo mais, pelo amor de Deus, evitem de, quando chegar um dia antes da apresentação, professor, meu grupo não fez nada. Pelo amor de Deus, gente, abram os olhos de vocês. Está chegando, tipo, 1, 2 semanas do prazo, 2 semanas, né? Uma é muito em cima. E ninguém atuou, então entre em contato comigo. Eu tive um caso de um aluno, por exemplo, numa disciplina no semestre anterior, que ele estava num grupo onde os demais alunos, né, estavam fazendo corpo mole, estavam evitando de participar e tal, e ele entrou em contato comigo. Eu disse, olha, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer o teu chegar no dia, ninguém apresentar lá, a nota é individual, beleza? E assim ele fez. Acabou que foram 2 etapas esse trabalho, e aí em uma ele apresentou só e se deu bem, na outra os membros da equipe com medo, né, já tentaram infiltrar e se apresentarem também. Então, sobre essas situações especiais, por exemplo, com antecedência, você, ó, professor, a gente fez um teste, realmente minha internet não dá certo, tal. Se forem argumentos plausíveis e convincentes, aí a gente pode ver a possibilidade de ajustar especificamente o caso desses alunos especiais aí, que ocorra isso. Mas eu, como um ex-aluno de graduação e agora aluno de novo, eu tenho ciência também que tem momentos que quando a gente quer, a gente consegue resolver. Então, assim, não quero também que vocês se matem para resolver um tipo de problema desse, mas, por exemplo, um esforçozinho, não, na minha cidade tem uma lan house, dá para eu apresentar lá. Gente, está sendo difícil para todos, né? Minhas apresentações também aqui, vocês vão ver, em muitos momentos, gente atrapalhando aqui, entrando no meu quarto e tal. Então, é comum, a gente está trabalhando de casa, a gente está estudando de casa. Então, se vocês estiverem numa lan house, para vocês terem uma ideia, um colega meu apresentou o mesmo seminário que eu essa semana, é a disciplina de inteligência artificial. Estava tendo uma obra na casa dele, então era batucada, era tudo tal, e a professora ignorou isso porque sabe que todos estamos com situações delicadas. Então tentem, se esforcem, mas, repito, se não houver brecha, aí sim, nesses casos especiais, tentem avisar ao menos com antecedência para a gente ver o que a gente pode fazer, beleza? Além disso, problemas às vezes de alunos que não fazem as avaliações, vão deixando. Quando eu estou prestes a consolidar a disciplina, o camarada aparece e diz, professor, eu vou fazer as 3 avaliações aí na segunda chamada, pode ser? Por isso eu adoto o método de, como é que eu posso dizer, marcação, certo? Quando está próximo, eu deixo para fazer as segundas chamadas sempre no final da disciplina, tá? Então nem procurem saber agora, porque é no final da disciplina.
E aí eu costumo, prestes ao término dela, a consolidação, por exemplo, uma semana antes, eu já digo, ó, gente, entre em contato comigo, quem for fazer a segunda chamada e dizendo qual a unidade, beleza? Agora, assim, às vezes eu aplico e tal, de repente o cara, professor, não fiz tal. Aí, gente, tenham cuidado, certo? Então, eu contextualizei aqui, falei demais até, né? Eu tenho essa mania, mas acho que ficou claro sobre essas situações especiais. Então, pessoal, no mais, o que eu queria passar para vocês de informes era isso. Acho que ficou claro, caso vocês tenham dúvidas ainda. Vocês podem entrar em contato por e-mail, se identificando, né? Às vezes eu abro fórum também para tirar dúvidas. Se eu pôr lá o fórum no Cigarro, vocês podem perguntar por lá. Então, desejo que tenhamos aqui um ótimo semestre, que seja produtivo para todos nós, tá? Quando eu ensino, eu aprendo também. Então, humildemente aqui eu peço também paciência a vocês. Em alguns momentos eu posso cometer uma falha ou outra, mas o importante é reconhecer, corrigir e bola para frente. Beleza? Bom, gente, então muito obrigado pela atenção e fiquem atentos aí às notificações para qualquer informe sobre a disciplina, ok? Até logo. Tchau, tchau.